Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras. E esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é dúvidas comuns no tratamento psiquiátrico. Antes de entrar no tema, vamos aos avisos gerais. O Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Para você que está chegando aqui, ou talvez não seja tão acostumado assim, podcast é uma forma de comunicação similar a um programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, ou seja, é feito com recursos próprios meus e da Yara. A gente pede a vocês então que convidem pessoas a ouvir esse podcast, divulguem, compartilhem. E também convidar vocês para as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e agora também no YouTube. E tem mais uma novidade, esse episódio e outros estarão também na rádio web Bom Som, às segundas-feiras, às 10 da manhã. Para acessar a rádio você pode usar o link bomsom.website.radio.br ou baixando o aplicativo para celular Bom Som Web Rádio. Vivemos em uma sociedade que faz uma caricatura das pessoas que têm doenças, transtornos psiquiátricos. Mostram na TV pessoas como assassinos em série, ou então uma pessoa com múltiplas personalidades, ou então figuras frágeis, como essas pessoas que andam se arrastando, babando e cheias de trejeitos nas telas. Dessa forma, não nos identificamos com essas pessoas e pouco nos interessamos em entender o que realmente engloba a saúde mental e a psiquiatria. O estigma relacionado com a doença mental provém do medo do desconhecido, num conjunto de falsas crenças que origina a falta de conhecimento e compreensão. Esse estigma dificulta as pessoas acessarem os psiquiatras. E para tornar essa especialidade mais conhecida, a proposta do Psiquiatria AD de hoje será em responder para vocês as principais perguntas feitas dentro de um consultório psiquiátrico. Então vou começar com uma pergunta para você, Rondinelli. Psiquiatra é um médico de louco? Essa é bem comum, né? Essa é bem comum, Yara. Antes de responder essa pergunta, gostaria de agradecer a quem respondeu a nossa provocação no Instagram. A Yara cuidou de deixar aberto para quem tivesse dúvidas sobre o tratamento pudesse fazê-las por lá. Agora eu estou pensando que numa próxima seria legal a gente pedir para vocês que ouvem a gente mandarem os áudios com as perguntas para incluir aqui. O que você acha, Yara? Acho uma ótima. Então vamos seguindo. Voltando à pergunta, psiquiatra é médico de maluco? A outra pergunta que surge sempre é, será que psiquiatra também não é maluco por cuidar de pessoas malucas? Então vamos tentar responder isso aqui de forma leve e bem humorada até, porque de tão comum já está até bem acostumado também. Geralmente a pessoa já chega no consultório e desconfiada até com medo da consulta. Não sei se é o seu caso, não sei se é o caso de algum conhecido seu. Isso porque ainda existe preconceito por parte da sociedade em compreender o sofrimento psíquico como algo legítimo e que merece respeito e cuidado. Além disso, existe às vezes um julgamento moral e até religioso que produz crenças que em nada ajudam. Por exemplo, que o sofrimento psíquico é falta de força de vontade e não o resultado de uma complexa interação de fatores que envolvem questões internas e externas das pessoas. Para além disso, a história da psiquiatria também não ajuda muito, Yara. Por muito tempo, a principal forma de tratamento dessa área médica foi a internação das pessoas em condições péssimas em hospícios ou manicômios, como podemos ver nos livros de história ou até mesmo em obras de ficção, como o filme Estranho no Ninho, do Jack Nicholson. Criou-se assim no imaginário popular a figura do louco ou maluco como uma pessoa isolada do mundo e incapaz de tomar decisões quanto à sua vida, o que não é verdade de forma alguma. Hoje sabemos que a busca por cuidado em certas formas de sofrimento humano podem se beneficiar do suporte médico psiquiátrico e a participação ativa da pessoa em sofrimento, o que pode incluir familiares, amigos, pessoas próximas às decisões do plano de tratamento, é fundamental para quebrar esse mito. Agora eu queria trazer aqui outra pergunta também, que apareceu mais de uma vez, né? Vou ficar dopado com remédio? Esse remédio é forte? E aí, Yara? Rondinelli, quando a gente fala sobre medicações na psiquiatria, a gente tem que lembrar que a gente está falando de mais de uma substância. Estamos falando de vários remédios. Então a gente pode falar que algumas medicações usadas podem sim causar sono, mas elas podem tranquilamente serem manejadas em doses, em horários específicos, para que essa sonolência não atrapalhe o dia a dia dos pacientes.
E também é importante lembrar que grande parte dos remédios que a gente costuma usar não causam qualquer tipo de sonolência, independente da dose ou do horário de administração. Mas vale reforçar aqui que todos os pacientes em uso de medicações psiquiátricas têm que ser acompanhados pelo médico para avaliar os efeitos benéficos e os efeitos adversos da medicação. E o paciente não deve alterar a dose sem prescrição ou orientação médica, uma vez que pode desenvolver sintomas indesejados e até muito graves. Essa é para você agora. Preciso tomar remédios a minha vida inteira, Rondinelli? Vou responder essa de forma bastante objetiva. Sim, não e talvez. E por que eu tô fazendo uma brincadeira com isso? Porque varia. Primeiro vamos entender por que tomamos medicação. Via de regra, a medicação, tem o objetivo de nos ajudar a lidar com alguma forma de sofrimento psíquico. A medicação pode ser a principal parte do tratamento da pessoa. Em outros casos, a medicação pode ser apenas um apoio, enquanto outras ações como terapia ou até mudança de vida são a parte mais importante. Tem um conjunto de fatores, incluindo o desejo da pessoa em sofrimento, que devem ser levados em consideração para se responder essa questão. Portanto, existem situações em que a medicação pode ser usada em apenas algum momento, como por exemplo no suporte de alguma dor muito intensa do ponto de vista psíquico, mas que seja bastante localizada também. Em outros casos, pode ser utilizado por meses ou anos, como em pessoas deprimidas ou ansiosas com boa resposta ao tratamento. Mas existem também casos nos quais a medicação pode ser recomendada por toda a vida, como por exemplo na esquizofrenia ou em pessoas que sofrem do transtorno afetivo bipolar. E tudo bem, é fundamental uma conversa franca com o médico para se entender a razão do uso da medicação, assim como o seu planejamento. Vamos para a próxima então? Se eu contar, você vai falar para minha família? Eu acho que ele está falando aqui, Yara, sobre se contar sobre o que ele está sofrendo, o que está se passando, não é? A gente entrou no assunto sigilo médico. Pode falar que o sigilo médico é a segurança das informações confidenciadas pelo paciente. Então, quando um paciente compartilha um segredo para o profissional de saúde, seja por conta do resultado de um exame clínico, seja por sentir necessidade de desabafar sobre alguma coisa na sua vida privada, esse paciente, essa pessoa em tratamento, ele acredita que no princípio inicial de que o médico vai manter uma responsabilidade de sigilo sobre tudo que será falado na consulta. O sigilo médico é de suma importância, afinal, ele proporciona mais credibilidade para a relação médico-paciente e permite também que as pessoas em tratamento atendidas elas possam expor seus problemas e confiar no tratamento indicado, pois tudo o que eles disserem no consultório estará seguro pelo poder da lei. Há um tratado no Código de Ética Médica que impede que o médico revele qualquer fato a que ele teve acesso em virtude do exercício profissional, a não ser por causa justa, por um dever legal ou em casos em que há o consentimento por escrito do paciente. Isso quer dizer que esse sigilo ele pode ser quebrado quando há uma autorização expressa do paciente ou de seus responsáveis legais para que isso seja feito, quando há o risco do paciente fazer mal a si mesmo ou a outras pessoas, um exemplo, no caso de suicídio, por exemplo, quando tiver que fazer alguma notificação compulsória de determinadas doenças transmissíveis, em casos de suspeitas de abuso de idosos ou ao cônjuge, e em caso de suspeita de abuso ou agressão infantil. E temos muitos outros exemplos em que pode ter, sim, a quebra desse sigilo, como uma forma de proteção ao paciente, à pessoa que está sendo cuidada e a outras pessoas. E agora essa, Rondinelli. Meu filho ou meu marido está doente. Ele não vai mais poder trabalhar? Eu vou me repetir aqui. A resposta pode ser sim, não ou talvez. Assim como em outras condições médicas, essa pergunta depende de uma série de fatores. A causa do sofrimento da pessoa, o tipo de sofrimento, sua intensidade, etc. Em situações nas quais o tratamento seja efetivo e tenha sucesso total, ou mesmo parcial, é possível sim que a pessoa tenha o mesmo trabalho que antes. Essa é a situação mais comum, inclusive. Por vezes, um afastamento do trabalho pode ser necessário, mas por tempo determinado. Existem situações nas quais pode haver comprometimento na capacidade de trabalho da pessoa e não se consegue readaptação a essa função. Isso pode ser causado pela gravidade do sofrimento, pelo tratamento não ter sucesso em restabelecer completamente a pessoa, ou até pelas formas de relação de trabalho nos dias de hoje. E existe o talvez, que diz respeito à necessidade de troca diária, troca de forma de trabalho,
ou necessidade de adaptação para o trabalho da pessoa. Portanto, são muitos fatores para a gente considerar antes de ter uma resposta definitiva. E vem outra que é clássica aqui, Yara. Posso tomar remédio e beber? Beber aqui eu entendi que é beber bebida alcoólica, né? Imagino que sim. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouço no consultório. Toda vez que tem uma proposta de um tratamento com medicação, eu ouço essa pergunta. E eu vou falar aqui exatamente o que eu falo para as pessoas que estão no consultório comigo. O uso do álcool, ele é contraindicado de diversas formas dentro do tratamento. E não só o tratamento psiquiátrico, dentro de diversos tratamentos. Mas como aqui a gente está falando da psiquiatria, por que ele é contraindicado? Primeiro, nós podemos pensar que tanto a maior parte das medicações quanto o álcool, eles são metabolizados no fígado. O que seriam isso? Então, para a gente falar isso de uma forma simples, para que o álcool ou a medicação tenha o efeito desejado, o fígado ele transforma essas substâncias em outras que têm uma ação no nosso corpo. E o contrário também existe. O fígado transforma substâncias que causam alguma reação no nosso corpo em substâncias inativas para que elas possam ser excretadas, jogadas fora do nosso corpo. Então, quando a gente bebe álcool e faz uso de remédio, nosso fígado fica muito sobrecarregado. São substâncias a mais passando por ele. Em segundo lugar, o álcool e as medicações psiquiátricas são substâncias psicoativas. A gente já falou isso em outros episódios, mas vale lembrar que substâncias psicoativas são substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central. E o álcool ele pode potencializar, então aumentar o efeito tanto de algumas medicações e, em outros casos, reduzir o efeito de outras medicações. Então, não é tão bacana assim, né? A gente nunca sabe qual é a dose certa do remédio que está fazendo efeito no seu corpo. E, em terceiro lugar, o álcool por si só pode piorar os sintomas dos transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, pode piorar sintomas de ansiedade, pode piorar a irritabilidade, pode piorar a qualidade do sono, e eu poderia passar muito tempo listando os efeitos do álcool. Rondinelli, se eu for à consulta, eu vou ficar internado? Para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria D, que em seu 8º episódio traz respostas para perguntas feitas pelos nossos ouvintes. Pois é, Yara, se eu for à consulta, vou ficar internado? Essa pergunta também é muito comum. Na infância e na adolescência aparece bastante, aparece também certas pessoas que estão chegando pela primeira vez para se consultar conosco, e até pessoas que já tiveram experiências que não foi o que elas desejavam. Vamos primeiro falar sobre o que é essa tal de internação psiquiátrica, e lembrar que ela é um dispositivo de cuidado clínico, entre tantos outros, que o médico psiquiatra pode sugerir no cuidado com as pessoas. No Brasil, a internação psiquiátrica é regulada nos termos da Lei 10.216, para garantir o acesso a essa modalidade de cuidado e evitar situações de abuso, como se viu no passado recente. Em certos casos, pode ser necessária a internação, como em situações nas quais a pessoa pode estar se colocando em risco, como em tentativas de suicídio ou até mesmo porque precisa de suporte mais intensivo. Outra situação possível é na eventualidade de estar colocando a vida de outra pessoa em risco, por agressividade ou até por imprudência, associadas a alguma forma de sofrimento psíquico. Por último, temos situações em que a pessoa possa ter grande prejuízo na sua vida pessoal ou profissional por conta de sintomas psiquiátricos. E veja, a demanda da internação pode vir de familiares, amigos, colegas ou até mesmo da pessoa em sofrimento. Agora vamos para outra que também é um clássico do consultório. E você que está ouvindo isso já deve ter inclusive falado isso também. Eu mudo de humor toda hora. Uma hora tô feliz, uma outra hora fico muito bravo e triste. Sou bipolar? Já posso adiantar, Rondinelli, que só a mudança de humor de uma forma rápida não é suficiente para a gente afirmar se alguém é bipolar ou não. No transtorno bipolar, essas mudanças de humor, elas tendem a se sustentar por períodos maiores, dias e até semanas. E mesmo assim, para a gente caracterizar um transtorno bipolar, nós precisamos de muitos outros sintomas além dessas mudanças de humor. Rondinelli, nesse sorteio de perguntas e respostas, você ficou com quase todas as perguntas sobre internação, hein? Então vamos lá. Se eu ficar internado, eu vou passar a vida num manicômio? Pois é, a pergunta que me deixaria com medo também. E veja, a resposta é bastante objetiva. Não. Isso não pode acontecer. Desde os anos 2000 que a legislação afirma que isso não pode acontecer. Então não existe
por exemplo, uma demanda clínica que justifique isso. O aparato legal que existe nos dias de hoje para evitar isso é resultado de um processo de luta chamado de luta antimanicomial, que luta pelo fim dos manicômios, e que trabalha na lógica da reforma psiquiátrica, ou seja, um conjunto de ações com o objetivo de evitar abusos em situação de sofrimento psíquico. Para além disso, do ponto de vista do sucesso terapêutico, ou seja, se você sentar para avaliar se faria sentido manter alguém em internação longa, inclusive a vida inteira, a gente descobriu que a possibilidade de melhora do sujeito frente ao sofrimento nas internações de longo período se mostraram ineficazes, gerando mais sofrimento e resultando numa forma de violência que é o isolamento da pessoa. Está se aproximando do fim e vem uma que é clássica. A gente vê principalmente as mulheres se questionando disso, mas a gente começa a ver os homens também questionando isso com frequência, Yara. Esse remédio que eu vou tomar, esse remédio engorda? Bom, Rondinelli, para responder essa, eu vou até lembrar um pouquinho que a gente falou numa pergunta um pouquinho anterior. Quando a gente fala de medicações psiquiátricas, a gente está falando de diversas medicações. Então, em primeiro lugar, precisa saber quais remédios psiquiátricos de que a gente está falando, para a gente saber se pode ou não ter um potencial de engordar. Em segundo lugar, a gente precisa saber que existem diferenças nos mecanismos de ação farmacológica que levam a um possível aumento de peso por essas medicações. Então, eu já adianto, a medicação por si só não engorda, claro, mas algumas delas podem levar a um ganho de peso, principalmente por 3 motivos. O primeiro, elas podem diminuir o consumo metabólico em repouso, ou seja, quando você está parado, você passa a consumir menos energia do que você consumia antes de usar esse remédio. Ou então, em segundo lugar, você pode ter uma lentificação do trânsito intestinal, com o aumento da absorção de nutrientes. E em terceiro lugar, a medicação também pode levar a um aumento do consumo de calorias num processo chamado de sugar craving, que seria uma tradução de uma fissura por açúcar. Então ela abre um apetite para determinados alimentos. Todos esses fatores que podem levar a um aumento de peso, a gente pode controlar de outras formas. Uma dieta saudável, atividade física. A gente pode ir regulando para não deixar que as pessoas que já não estão se sentindo bem, além de tudo, tenham que lidar mais ainda com o problema do ganho do peso. Olha, Rondinelli, essa eu costumo ouvir bastante. E o pessoal aqui também tem perguntado no Instagram. Meu filho não para quieto. Ele tem TDAH? Olha, a gente que atende infância também ouve isso bastante. Inclusive já chega até da escola com algum tipo de recomendações, às vezes até com diagnóstico feito já pelos professores, que dizem que não está possível auxiliar essa criança a se manter quieta e conseguir estudar na escola. Então vamos começar primeiro entendendo o seguinte: o que é esse tal de TDAH? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Ele é um transtorno que aparece com maior frequência na infância, mas você também tem adultos que possam sofrer também do TDAH. Ele pode ser resumido da seguinte forma: tem um componente de dificuldade de manter a concentração nas coisas e um outro componente de uma energia exacerbada que leva a pessoa a ter uma atividade tanto do ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista físico aumentada também. O resultado disso é que essa pessoa tem muita dificuldade em lidar com ações que demandem dele foco, que demandem concentração, que demandem que ele fique parado. Ou seja, tudo aquilo que a escola espera dos estudantes. O que a gente tem percebido nos dias de hoje, Yara? Você tem outros fatores que têm atravessado também a forma de ser das crianças e que têm tido um impacto profundo na crença de que toda criança sofre desse transtorno psiquiátrico. Que fatores são esses? Uma das dificuldades que a gente tem percebido nos dias de hoje, a quantidade de tempo de tela que as crianças têm ficado e a dificuldade que elas têm em lidar com as frustrações decorrentes também do dia a dia. Então, para a gente falar do tempo de tela objetivamente, isso significa que as crianças têm dificuldade em se concentrar porque elas estão lidando com um instrumento para fazer suas brincadeiras diárias de grande flutuação e que demanda delas, inclusive, mudanças rápidas de comportamento ou um estado aí de maior vigilância, ou seja, elas têm que ficar mais atentas para pequenas mudanças que vão acontecendo e passam a ser recompensadas em função disso. Então é o jogo, então é a forma de brincadeira, então são os vídeos, a sucessão rápida de coisas. E aí o foco vai ficando cada vez menor.
Por outro lado, tem a dificuldade emocional também. A gente tem percebido pais e adultos com dificuldades em auxiliar as crianças a lidarem com as suas limitações. Veja, crianças não são pequenos adultos. A infância é uma fase muito específica do desenvolvimento humano que carrega consigo diversas características muito próprias. Uma das características próprias dessa fase do desenvolvimento é uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, que vão se manifestar, por exemplo, no campo das birras. Essas frustrações que a criança vai aprendendo a lidar para que possa se tornar um adulto saudável e ser capaz de lidar com essas frustrações demanda, por exemplo, que os adultos ajudem ela a lidar com o resultado disso. Então, quando a gente diz não para uma criança, essa criança ela fica irritada, fica nervosa, começa a chorar, começa a gritar, é um momento no qual a gente precisa auxiliar essa criança a lidar com isso também, que isso passa com o tempo. O que a gente tem percebido é que a dificuldade em dizer não para as crianças, ou além de dizer ou não, ajudá-las também a entender que movimento é esse, tem levado as crianças também a ficarem mais irritadiças, ou com menos capacidade de foco, ou com maior facilidade para se dispersar. Portanto, não é suficiente que a gente diga que uma criança que está se concentrando mal, que tem muita energia, tem um diagnóstico de TDAH. É importante a gente pensar também quais são as condições objetivas, como é que é o processo na escola e como é que tem sido o processo de educação dos pais para essa criança, para que ela possa crescer de forma saudável, sem maiores demandas. Agora tem outra aqui, Ara, que também é super comum e aí causa muita confusão. A pessoa aqui perguntou o seguinte pra gente, queria saber se, olha, o psiquiatra me mandou fazer tratamento com psicólogo também. Meu caso é grave? Bom, a gente não consegue medir a gravidade de um quadro ou não só pelo psiquiatra ter encaminhado uma avaliação com um psicólogo ou para fazer psicoterapia. E por que falo isso? Diversas gravidades de algum transtorno psiquiátrico, então a gente pode usar a psicoterapia desde, por exemplo, casos muito leves de ansiedade, que talvez a gente nem precise fazer o uso da medicação, mas que a terapia entraria com um prato cheio de benefícios para essa pessoa, em até casos de que a pessoa tem sintomas muito importantes de algum quadro e que junto com a medicação, a terapia combina super bem e pode trazer uma melhora importante. Nós psiquiatras, na maior parte das vezes, precisamos sim associar o tratamento com medicações, terapia de diversas formas. Terapia junto com um psicólogo, terapia com um terapeuta ocupacional. Nós podemos encaminhar também para fono, trabalho de fonoaudiologia, para o psicopedagogo, para trabalhar as dificuldades das crianças ou dos adultos em relação ao aprendizado. Então a gente pode contar com o auxílio de diversos profissionais para ter um bom resultado. Então não se preocupe, o seu quadro não necessariamente é grave porque o seu médico pediu para que você fizesse um tratamento junto com outro especialista, junto com outro colega na saúde mental. Agora que a gente está chegando no final desse episódio, vamos fazer aquele bom resumo que a gente faz em todos os nossos episódios. Então, hoje nós respondemos a diversas questões sobre o tema da consulta psiquiátrica. Falamos sobre o preconceito que associa o psiquiatra à figura do médico de maluco, sobre dúvidas quanto ao uso de álcool ou questões como o ganho de peso, ao impacto do sofrimento psíquico no trabalho e até sobre internação psiquiátrica. Para você que ouviu a gente até aqui, gostaria de agradecer, pedir para que curtam e compartilhem esse conteúdo, que pode ajudar outras pessoas próximas a você, e lembrar que o Psiquiatria D está em diversos agregadores de podcasts, além do YouTube e da rádio Bom Som. Bom, então é isso. Até a próxima. Até a próxima.